Fala, Jadais, beleza? Estamos de volta. Hoje nós vamos falar um pouquinho de como estudar matemática para o Enem. O vilãozinho da história, que na verdade pode ser o seu grande aliado. Muita gente acaba colocando a matemática com um olhar meio estranho, colocando ela com um grau de dificuldade muito alto, mas você vai ver que no Enem isso não é bem assim. São 45 questões, cara, é um quarto da sua prova, um quarto da sua nota. E eles valorizam muito as questões fáceis. Muita gente acaba priorizando um pouco as questões um pouco mais difíceis e no esquema de pontuação acaba dando problema, porque se você acerta uma difícil, mas erra uma ou duas, três fáceis, a sua nota cai porque o sistema entende que você poderia estar colando, né? Então, dessa forma, eu queria conversar com vocês um pouquinho hoje sobre isso. Essa situação em que você pode se dar super bem no Enem, com um pouquinho de foco, né? E estudo, é óbvio, né? Então, assim, vamos elencar algumas coisas que eu dei uma olhada aí de 2009 para cá. Quais são os assuntos, né? As grandes áreas, os conteúdos matemáticos que são muito cobrados no Enem. O primeiro deles aí, que envolve inclusive não só a área, né, da matemática, mas sim a interdisciplinaridade, são gráficos e tabelas. Você vai se deparar com diversas questões em que muitas das vezes não na área de matemática, né, nas outras ciências, geografia, história, química, física, onde se você souber interpretar o gráfico, você acerta a questão, tá? Então, os esquemas, os infogramas, é importante essa análise, não só a interpretação em si, mas a análise dos dados, a consistência desses dados, beleza? E aí, algumas outras informações também, alguns outros conteúdos que a gente viu aí que cai, cálculo de área, probabilidade, porcentagem, entre outros, né? Geometria espacial. Então vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles, tá? E eu queria começar falando com vocês sobre funções, função do primeiro e segundo grau. Na maioria das vezes, a questão ela vem de uma forma assim, onde você tem que analisar o texto, tá? O problema do Enem, como a gente já conversou, ele é um pouco chato, na verdade ele é muito chato, porque são questões, né, bem grandes, questões que demandam aí um certo tempo de leitura, do qual você, já fica a dica aqui, leia sempre a perguntinha primeiro, tá? Olhou na pergunta, daí sim você vai lá e lê todo o texto para buscar informações, anotando, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E no caso de funções, às vezes não está assim tão explícito, né? Na sequência eu vou colocar aí alguns exercícios, né, de tipos que caem. No final do vídeo, lá na descrição, você vai ter aí como resolver esses exercícios, beleza? E aí no caso de função, como nós estávamos falando, às vezes é necessário você interpretar, né, o texto. E ali sim você às vezes não está tão explícito, você conseguir te retirar. Lê a questão aí, com carinho, tenta resolver ela. Não conseguiu, não tem problema. A segunda situação que tem caído bastante é progressão aritmética e progressão geométrica. Nos vestibulares convencionais, normalmente está assim, em uma PA, tararará, o primeiro termo, numa PG, né? Já no caso do Enem, essa situação ela vem meio que dentro de um contexto, ela vem contextualizada. E aí você tem que, nesse contexto, né, fazer de novo a análise, interpretar esses dados e aí sim verificar o que vai ser feito, se é uma progressão aritmética, né, de soma, ou se é uma progressão geométrica, de multiplicação. Mas pode até acontecer de vir em uma PA, mas normalmente não é isso que acontece, tá? Lê a questão aí, com carinho, tenta resolver ela. Não conseguiu, não tem problema. Uma outra situação, e aí nós começamos falando sobre gráficos, né? Tem a parte da estatística. E estatística ela tem essa questão bem figurada. Todos os Enems anteriores, nas provas anteriores, pelo menos uma questãozinha de estatística cai. Mediana, moda e a média, né? Pode até cair um desvio padrão, mas mediana, moda e média sempre cai, né? Moda, o que mais aparece, a mediana, o cara do meio, é importante você colocar ali numa sequência de ordem crescente ou decrescente, e a média é a média simples mesmo, lá você somar e dividir. Aí pode ser chamado de média aritmética, média ponderada, com peso, mas a média em si. Então é bom dar uma revisadinha lá. Lê a questão aí, com carinho, tenta resolver ela. Não conseguiu, não tem problema. Uma outra coisa que cai bastante também são as grandezas. Grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais. Regra de 3.
Em geral, a maioria das questões, a grande maioria das questões, você resolve por regra de 3. Simples ou composta, mas quase sempre, regrinha de 3 resolve tudo. Eu tenho alguns alunos que falam, senhor, regrinha de 3 resolve tudo, né? É meio que nessa linha mesmo. Regrinha de 3 acaba resolvendo quase tudo. E essas questões de regra de 3, lê a questão aí, ó, com carinho, tenta resolver ela. Não conseguiu, não tem problema. Assim como as porcentagens também, que cai bastante, tá? Elas normalmente estão ali meio que florescendo, está mostrando para você. Faça meio que nesse caminho que você vai bem. E às vezes, no caso da porcentagem, por exemplo, ela pode estar vinculada a uma outra matéria, matemática financeira. Né? Uma pessoa aplicou tantos reais num prazo de tanto tempo. Na verdade, isso é porcentagem, né? E que às vezes envolve um log, coisa parecida, mas porcentagem é bem tranquilo, né? Lê a questão aí, ó, com carinho, tenta resolver ela. Não conseguiu, não tem problema. E nessa ótica, falando de funções de primeiro e segundo grau, eu tenho também a contrapartida que são as equações do primeiro e segundo grau. Tem diferença? Claro que tem, e bastante, né? A função está variando, uma coisa depende, condição da outra. A equação não, é igual. A equação é uma igualdade, então aquilo ali é aquele pronto, você achou a solução, está resolvido. E elas são muito comuns, uma situação às vezes não está muito explícita, assim como lá em funções, ela também não está muito explícita. E essa vamos dizer assim, o norte, né? É importante você saber as regrinhas para se calcular aí raízes, resultado, resolver a equação em si, ou seja, a álgebra, tá? Trigonometria. Trigonometria também pode ficar tranquilo que sempre vai cair. Triângulo, retângulo, teorema de Pitágoras, semelhança de triângulos, teorema de Tales, isso sempre tem ali uma questão, né, envolvida. Uma outra coisa são as áreas, cálculo de área, tanto de figura plana quanto de figura espacial. Então, figuras planas, os polígonos em geral, triângulo, é bom dar uma olhadinha, todas as formas aí do nosso amigo triângulo, trapézio, retângulo, quadrado, né? E aí também as figuras espaciais, o cálculo de área e volume, por exemplo, de prisma, cone, cilindro e as esferas. Então isso tem uma particularidade, são fórmulas simples que você pegou o esquema e entendeu, interpretou, vai tranquilo. Uma outra situação são as análises combinatórias e probabilidade. Também não tem uma prova do Enem que isso não caia, que não tenha um peso. Até por causa da dificuldade que o aluno tem de interpretar, de conseguir entender o que está sendo pedido. O grau de dificuldade nessas questões ele está envolvido diretamente com a análise mesmo, o que eu quero. Em geral, esses são os itens que têm maior relevância. Lógico que é importante estudar aí o máximo possível, mas exercício, sabe? Eu acho que a maneira de você se dar bem, se tem alguma dica que eu possa deixar para você aqui como se dar bem, é resolver exercícios de provas anteriores, para você já ir meio que no norte. Eu quero fazer uma FUVEST, então eu vou estudar os exercícios que caíram para eu saber como que a FUVEST cobra. Eu quero fazer uma Unicamp e assim por diante, um ITA, então eu quero fazer um Enem, vamos estudar o Enem, vamos ver como que é cobrado, né? Como que é feita essa questão para o Enem. E não sei se vocês já jogaram ou não, mas a dica que eu deixo aqui, sabe aquele joguinho de pega-vareta que você joga e as varetas caem ali, você tem que retirar de forma que não mexa? Ou seja, você nunca começa pela mais difícil, aquela de baixo, você vai tentar pegar aquela mais fácil e assim por diante. Então, a dica que eu deixo para você para a prova do Enem é, faça as mais fáceis. Ah, mas professor, qual que é a mais fácil? A mais fácil é aquela que você sabe. Então, se você sabe, é que é fácil. Tá? É difícil, é tudo aquilo que eu não sei fazer. Bateu o zoião, olhou, é fácil? Faz ela, tá tranquilo. E aí, nessa ordem, faça o máximo possível, resolva o máximo possível de questões, tá? Porque aí a sua nota vai subir e não se preocupe muito com as difíceis, você não tem que resolver todas.
E fica uma dica, ó, esse ano eu tenho certeza, vai cair uma questãozinha de log. Pode colocar aí, anota aí, uma questãozinha de log vai cair. Não se preocupa muito em resolver, até porque log é fácil, né? Os alunos acabam sendo, log, não, mas log é muito tranquilo. Mas só como uma dica aí, dá uma relembrada nas propriedades, com bastante carinho, porque log cai, tá bom? Forte abraço, valeu aí pelo tempo que nós estivemos juntos e assista aí, curte meu canal, a gente vai estar resolvendo todas as possíveis questões, compartilha, dá dica, né? Coloca dicas aí, o que você quer, que assunto você gostaria que a gente estivesse aqui falando. E um grande abraço. Valeu? Que a força esteja com vocês, Jedi. Valeu. Tchau. E aí, Jedi? Curtiu a aula? Dá um likezinho aí. Compartilha o vídeo. Me ajuda. Valeu. Tamo junto. Que a força esteja sempre com você.